a Bíblia, ela nos orienta quando eu e você começa a observar e praticá-la no nosso dia a dia. Pois na Bíblia tem conselhos simples, mas muito eficazes para a nossa vida, tanto espiritual como temporal, sentimental. E é importante que eu e você conheça a Bíblia e medite. A Bíblia, por isso essa live é dedicada à meditação da palavra do Senhor. E você que está em casa agora, e se você estiver com a Bíblia na mão, puder estar ali acompanhando, é muito interessante, porque aí você vai aprendendo cada vez mais. Cada vez que eu e você vai folheando a Bíblia, a gente vai tendo uma intimidade com a Bíblia ali, conhecendo a palavra do Senhor, e isso é muito importante também, tá certo, gente? Hoje vamos falar desse tema, esperando a vinda do Senhor. E eu sei, irmão, que muitos, mas muitos, creem e esperam a vinda do Senhor Jesus. Pois não só evangélicos creem nessa vinda, né, irmãos? Nós temos todos aqueles que são cristãos, creem e esperam a vinda do Senhor Jesus. Isso católico, isso evangélico, batista, né, irmão? Seja pentecostal ou neopentecostal, anglicana, todos esses, irmão, que têm a fé em Cristo, esperam a vinda do Senhor. E essa fé, ela tem que se manter viva na minha e na tua vida. Sempre assim. Porque é fácil a gente esperar no Senhor, irmão, um dia, 2, 1 ano. Mas essa fé que Jesus vem tem que ser, irmão, contínua. Cada dia eu e você tem que acordar e esperar dizendo: eita, será que é hoje que o meu Senhor vem? Porque, irmão, quando temos essa fé, nós começamos a nos direcionar através dela. Sabia que muitos comportamentos de cristãos, tá certo? Muitos irmãos que renunciam muitas coisas, que dedicam sua vida à santidade, é explicado pela fé em Cristo Jesus. Muitas atitudes de irmãos de fé são explicadas através da fé da vinda do Senhor Jesus. Por que você faz o que faz, irmão? É porque eu creio que o meu Jesus vem. Irmão, por que você não faz isso? Por que você se abstém de fazer certas coisas? Porque eu creio que o meu Senhor vem. É isso, irmão, que tem que reger a mim e a você. E saiba que quando eu e você tem essa fé que Jesus vem um dia nos buscar, porque nós estamos aqui na terra como peregrinos. Aqui é uma viagem, um momento. E quando eu e você tem a fé, irmão, de que Deus vem nos buscar, aí muda tudo, viu, gente? Porque nós vamos começar a agir, irmão, esperando esse dia que Jesus virá. Porque queremos, irmão, que Jesus venha e eu e você seja aprovado, porque sabemos que quando Ele vir buscar os seus, Ele vai julgar o povo dele. E quando eu e você tem essa fé que Jesus vem, Ele diz na palavra: venho sem demora, segura e guarda o que tu tem na mão, para que ninguém roube a tua coroa. É preciso, irmão, que quando Ele venha, quando Ele vir, encontre eu e você de pé, alegres, perdoando, amando, compreendendo, vivendo a palavra dele, obedecendo. Porque uma coisa é certa, irmão, a Bíblia diz que ninguém sabe nem o dia e nem a hora. Mas uma coisa é certa, irmão, Ele virá. E diz a palavra que todo olho verá a vinda do Filho do Homem. E todo cristão aguarda essa promessa. E sabe onde está, irmão, firmada a nossa fé? Sabe onde está declarada essa promessa que Jesus voltará e virá buscar os seus? Se você for, irmão, lá em Atos, se você tiver com a sua Bíblia, vá lá em Atos dos Apóstolos. Se você não tiver, não se preocupe, vai só ouvindo e Deus vai falar com você. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9,
ao 11, tá certo? Está lá o trecho completo. Lá, irmão, está o início da promessa que diz que Jesus voltará para buscar os seus. Atos 1 diz assim, irmão, eu vou ler para vocês aqui. Diz assim, ó. Atos capítulo 1, versículo 9. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o cobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Vejam, irmãos, versículo 11. Eles disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto, ou seja, que subiu aos céus, virá de modo como viste subir. Você vê, irmão, que aqui estão os discípulos olhando Jesus subir aos céus. Diz a palavra que chegou dentro deles 2 varões, dizendo, varões galileus, ou seja, os discípulos estavam lá. Ele disse, homens, esse Jesus que você viu subir, do mesmo jeito que você viu ele subir, ele virá. Está aí a promessa, irmão, de que Jesus um dia virá buscar o povo dele. Está aí a promessa que um dia Jesus voltará. E é por isso que todo o evangelho pregado, irmão, prega visando conversão, visando transformação e melhora. Mas por que isso? Por que se converter? Por que mudar? Por que agir de forma diferente? Porque um dia Jesus virá. Sabe por que as igrejas evangélicas, na verdade igrejas cristãs, eu vou falar de igreja evangélica porque é onde eu faço parte, tá certo, irmãos? Então a igreja evangélica que tem um compromisso com o evangelho de Cristo, ela sempre vai pedir aos membros dela que tenham uma postura diferente, que ajam de forma diferente, que não vá para todos os lugares. Há uma série de regras e doutrinas que a igreja pede aos membros. Mas por qual motivo, irmão? Será que é só organização mesmo? Não, irmão, na verdade, os cristãos, os evangélicos, ele tem um padrão diferente dos outros. Não é melhor do que ninguém, mas tem um padrão diferente dos outros, porque simplesmente ele acredita, ele crê que Jesus um dia voltará. Ele crê que Jesus um dia vai voltar e por isso pede que os membros, aqueles que creem também, se comportem de uma forma que quando Jesus vir, ele seja aprovado. A crença que Jesus virá, irmão, é muito importante na minha e na tua vida e está se perdendo ao longo do tempo. As pessoas estão se esquecendo, irmão. Pensa que Jesus não vai voltar mais. Mas na verdade eu digo a você, irmão, um dia Jesus voltará. Um dia Jesus vai voltar e ele vai, irmão, buscar o povo dele. E aquele que estiver de pé, aquele que estiver vivendo a palavra, aquele que estiver perdoando, que estiver amando, aquele que estiver obedecendo a sua palavra, esse povo Jesus levará para si. Por isso é tão importante a gente observar a palavra de Deus. Por isso é tão importante que eu e você se molde e se transforme pelo Evangelho de Cristo, independente da igreja que você faz parte. É preciso que você se transforme, se derrame na presença do Senhor. Dizer: o Senhor me transforma, eu quero viver segundo a Tua palavra. Porque muitos vão perdendo a fé em Cristo. Sabe por quê? Porque diz assim: poxa, não, peraí, esse tempo todinho Jesus não voltou ainda, ele vai voltar não. Muitos perdem a fé, viu, irmãos? Muitos começam ali alegres, tudinho, mas depois perdem a fé. Porque sabemos, irmão, que nós estamos no ano de 2024. Esse calendário começou a contar desde o nascimento de Jesus até agora. É chamado de calendário gregoriano, né, gente? Então, ele contabiliza desde o nascimento de Cristo
até agora. Então se passou 2024 anos desde o nascimento de Cristo. E alguns podem dizer: cadê que ele voltou ainda? 2024 anos desde o seu nascimento, e cadê que ele voltou? Mas irmãos, saiba que ele voltará sim. E você pode me perguntar: irmão, quando é que ele vai voltar? Irmão, qual é a hora, qual é o dia? A Bíblia diz que ninguém sabe qual é a hora ou qual é o dia. Mas uma coisa certa eu digo a você: um dia Cristo voltará, irmão. E eu pergunto a você: como é que ele vai encontrar você? E pergunto a mim mesmo: como é que Cristo vai me encontrar quando ele vir? Sabia que tem uma passagem bíblica que Jesus diz assim: quando o Filho do Homem voltar, será que ele encontrará fé na terra? Olha, irmãos, que coisa! A gente vê, irmão, que as gerações e gerações estão se afastando cada vez mais do Senhor. As pessoas estão perdendo o pudor, estão perdendo o respeito, a reverência a Deus. E é preciso, irmão, que eu e você restitua, irmão, essa fé. Essa live aqui é dedicada a pessoas que ainda creem. E se você não crê, que volte a crer, que comece a crer. Jesus vai voltar, irmão, e eu preciso que eu aguarde Ele da melhor maneira possível. A gente vê, irmão, o mundo cada dia se distanciando do Senhor. O homem vai a cada geração, a cada ano, se distanciando do Senhor. As pessoas vão perdendo a fé a cada dia. Escândalo nas igrejas, irmãos que não são verdadeiramente convertidos, escandalizando o Evangelho, pregadores sem viver a palavra, pastores que não dão testemunho, pastores e líderes religiosos que não têm chamado nenhum. Isso vai desanimando e as pessoas a cada dia vai perdendo a fé. Mas é preciso que eu e você, irmão, persevere até o fim. Apocalipse 3, versículo 11: segura o que tu tem, para que ninguém tome a tua coroa. É preciso que você segure essa fé, irmão. E como eu dizia no começo, quando eu tenho essa fé em Cristo Jesus, quando eu tenho essa fé em Cristo Jesus, que Ele vai voltar um dia, irmão, eu começo a agir de forma diferente. Eu começo a ver as coisas de forma diferente. Eu começo a entender dizendo assim: eita, não, peraí, Jesus vai voltar um dia e eu tenho que me preparar para a sua volta, para a sua vinda. Já pensou, irmão, Jesus voltando hoje e eu encontrar eu e você com raiva do irmão? Jesus voltando hoje, irmão, encontrar eu e você magoado. Jesus voltando hoje, encontrar eu e você intrigado com o seu irmão. Imagine, irmão. É para você ver, irmão, que quando eu creio que Jesus vai voltar, eu creio na vinda dele, eu começo a me transformar, pautado nessa fé, dizendo: não, peraí, eu não posso ficar magoado com meu irmão aqui não, porque se Jesus voltar, vai me encontrar magoado com ele, eu não quero. Eu não vou aqui brigar com meu irmão não, porque quando Jesus voltar, vai me encontrar aqui, brigando com meu irmão, eu não quero. Veja que coisa maravilhosa, irmão. A nossa fé em Cristo Jesus nos faz perdoar, nos faz amar, nos faz compreender melhor e ser uma pessoa melhor, porque você está ali dizendo: não, peraí, quando Cristo voltar, eu quero que Ele me veja vivendo a palavra dEle, obedecendo a palavra dEle. É preciso que eu e você, irmão, esteja alegre na volta do Senhor Jesus. É preciso que a nossa fé esteja, irmão, acesa na vinda do nosso Senhor Jesus. É preciso que quando Jesus voltar, você diga assim: ó Senhor, eu não sei se todo mundo me ama, mas eu amo a todos. Eu quero estar aqui, Senhor, estou de bem com todos. A Bíblia diz: no que depender de você, tenha paz com todos os homens. Veja,
ela nos leva para um caminho de paz. Eu dizia no começo aqui da live que muitos e muitos têm essa fé em Cristo Jesus. Muitos e muitos esperam a vinda do nosso Senhor Jesus. E muitos irmãos já morreram acreditando e esperando na vinda do nosso Senhor Jesus e não perderam a fé. Deve ser assim, eu e você. Porque Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E essa fé tem que estar ardendo na vida de um cristão. Se você crê em Jesus, independente se você congrega em uma igreja ou não, se você crê em Jesus, essa fé que Ele vai voltar tem que estar ali, irmão, transbordando dentro de nós. E o mundo hoje em dia está esquecendo disso. As igrejas não estão pregando mais a volta de Cristo, só está falando em prosperidade. Vem que você vai ganhar um carro, um emprego. Eita, irmão, não, calma. O Evangelho de Cristo cuida de mim e de você. O Evangelho de Cristo, irmão, veio para nos salvar desse mundo. E a igreja do Senhor, irmão, deve ser um lugar de oração, onde aí você medita, onde aí você dobra o joelho e encontra a paz, dizendo: Senhor, eu saio desse mundo agora de horror e quero estar agora em Tua presença, Senhor. Eu quero sentir uma paz que o mundo não pode dar. E as igrejas estão esquecendo de pregar isso. E essa hora de live agora que eu estou com você, eu quero enfatizar isso, irmão. Jesus um dia voltará. Ainda que o mundo diga que não, ainda que as pessoas não escutem isso, ainda que as pessoas não liguem mais para o Evangelho, olha, Jesus voltará sim. E vai buscar o povo dele, ele vai procurar aquele que está crendo, aquele que está buscando, ele vai procurar. E é preciso que eu e você, irmão, esteja de pé. Esteja de pé na vinda do nosso Senhor Jesus. Jesus, irmão, lá em Mateus, capítulo 24, se você estiver com a Bíblia, irmão, é bom que você esteja aí, tá certo? Folheando a Bíblia, buscando ali entender mais e mais. Porque nada do que eu estou dizendo aqui, irmão, eu estou dizendo de mim mesmo, estou dizendo baseado na palavra de Deus. E Jesus, irmão, ele deixou para nós ensinamentos, direção através da palavra dele, falando de quando seria o fim. Se você puder abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 24, versículo 3, os discípulos chegam a Jesus interrogando, perguntando: mestre, quando será? Quando vai acontecer a tua vinda, a tua volta, o fim dos tempos? Como será? E em Mateus 24, 3, a gente lê assim, veja, meus irmãos: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinais haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Veja, irmão, que isso é uma expectativa não só nossa, mas desde o começo, desde os discípulos, eles já esperavam, tinham essa expectativa da vinda de Jesus e perguntavam: Senhor, quando será a tua vinda? Quais sinais vão aparecer? E aqui, irmão, Jesus, ele fala com os discípulos, dizendo, mostrando os sinais. E veja, irmãos, o que Jesus falou aos discípulos. Mateus 24, versículo 4, ele respondeu: vede que ninguém vos engane. Irmão, primeira coisa que Jesus diz aos discípulos: que ninguém vos engane. Veja que coisa interessante, irmão. Não sejam enganados, gente. Observem a palavra de Deus. Observem a Escritura. O pregador pode ser famoso, o pastor pode ser famoso, pregar bonito, entender da Bíblia, mas se o que ele falar, irmão, não tiver pautado na palavra de Deus, não siga. Tem que ser na palavra de Deus. E Jesus diz que ninguém vos engane. Aí ele fala no versículo 5 de Mateus 24: porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos.
Irmãos, eu pergunto a vocês, será que isso está acontecendo no dia de hoje? Esses são os sinais que Jesus disse que ia acontecer. Isso aqui ninguém vos engane. Aparecerão muitos falsos cristos. Enganarão a muitos. Pessoas dizendo que estão comigo, que são meus servos, meus filhos. E enganarão a muitos. Será, gente, que está acontecendo isso no dia de hoje ou não? As pessoas estão nas igrejas, irmãos, e às vezes, muitas vezes, sendo enganados. Porque os próprios líderes não estão, irmão, convertidos. Os próprios líderes não estão pregando o Evangelho. Estão pregando fantasias e faz de conta aquilo que as pessoas querem ouvir. Primeiro que Jesus falou aqui foi isso. Primeiro conselho, que ninguém vos engane. Então, irmão, quando a gente vê esses escândalos de pastores fazendo coisas horríveis, usando a fé do outro, usando a palavra, até manipulando a palavra, se escandalize não. Saiba que isso é um sinal do fim. É um sinal que a vinda do Senhor está próxima, gente. Isso não é para você ficar triste e escandalizar, não. É para você se policiar, vigiar, dizer, eita, eu vou agora, a partir de agora, eu vou vigiar, porque eu estou vendo os sinais que Jesus falou aos discípulos, estão acontecendo agora. E Jesus continua, irmão, Mateus 24, versículo 6, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então, irmão, será que está acontecendo hoje ou não, irmão, guerras e rumores de guerras? É isso que está acontecendo hoje. A gente vê no mundo aí, irmão, país contra país, nação contra nação. É o que está acontecendo agora, e Jesus profetizou isso, dizendo, olha, esses serão os sinais. Então, não que ninguém vos engane. Não deixe de enganar, viu, irmão? Se você acreditava e deixou de acreditar, volte a acreditar que Jesus vem. E você que tem a fé que Jesus vem, irmão, se firme ainda mais, porque Ele voltará sim. Ele raiará das nuvens e todo olho verá. E que Ele encontre eu e você de pé, irmãos. Os sinais estão claros. Se você aí, irmão, ligar sua televisão, ou está no seu notebook, no seu smartphone, os sinais que Jesus falava ali naquele momento dos discípulos estão acontecendo hoje, em nossos tempos. Abra seus olhos espirituais e também os seus ouvidos espirituais para perceber. Busque o Mestre. Busque Jesus enquanto há tempo, porque Ele está voltando, irmãos. E continuando aqui a leitura no versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Hein, irmãos? Veja, irmão, que o Mestre disse aos seus discípulos, irmãos. Nação contra nação, fome, terremoto em vários lugares. Gente, está se cumprindo. É para aí você, cristão, aumentar nossa fé, aumentar nossa vigilância e dizer, não vou perder tempo aqui magoado com uma pessoa, não. Eu não vou ficar aqui deprimido porque alguém disse que eu era feio, não. Eu não vou ficar chateado porque o irmão, eu saudei o meu irmão com a paz do Senhor e ele não me respondeu. Eu vou ficar chateado aqui. Não, não fique, irmão. Jesus está voltando, irmão. Se concentre na vinda do nosso Mestre. E diga, rapaz, eu vou para a igreja, eu vou orar, eu vou louvar. Se os irmãos estão bochechudos comigo com cara feia, que eles me perdoem, mas eu não vou nunca deixar de adorar a Jesus, irmão. Não vou encher meu coração de mágoa, de rancor, de ódio, de vingança. Não, não, não. Eu quero que quando Jesus vir, Ele me encontre vivendo a palavra dEle, alegre, feliz, marchando, dizendo, vem, vem Senhor Jesus, Maranata.
A vinda do Senhor Jesus, irmão, é maravilhosa. E essa fé que Ele vem nos torna servos vigilantes. E aqui, irmão, no versículo 8 agora de Mateus 24, diz assim, ó: porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Esse tempo, veja, irmão, nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. E aí, irmão, esses sinais estão ou não estão acontecendo? A cada dia vai se cumprindo, irmão, aquilo que Jesus falou aos discípulos. 2024 anos após, e nós estamos vendo aqui tudo isso acontecendo. Abra teus ouvidos espirituais, os teus olhos espirituais, para que você veja. Está se cumprindo, Jesus está voltando. E aqui, irmão, ele diz assim, ó: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Eita, irmãos. Vamos mergulhar aqui. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Gente, muitas pessoas hoje estão perdendo a sua fé e não estão querendo ir mais para a igreja. Por quê? Pela iniquidade, pelo escândalo, pelo pecado, pela falta de consagração e de chamado e vocação dos líderes. Irmãos que não se converteram, então mais estão na igreja julgando todo mundo. Pessoas que estão na igreja não para buscar ser melhor, humilde, simpático, não. Estão ali para se mostrar, para mostrar sua vaidade, empinando o nariz. E as pessoas estão esfriando cada vez mais de ir para a igreja, pensando, dizendo, não, ali não tem cristão, ali não tem servo de Deus, eu vou para lá, eu sou mal recebido, as pessoas me julgam. As pessoas me afastam, me rejeitam, então eu não vou para lá mais. E as pessoas, por se multiplicar a iniquidade, as pessoas estão esfriando. Que não seja assim, irmão, entre eu e você e Deus. Que quando a gente vê a iniquidade entrando nas igrejas, profetas vendendo o seu ministério, negociando a sua unção, quando a gente vê esses escândalos, que aí você não esfrie, que aí você saiba, Jesus falou que ia acontecer. Estou aqui dizendo a você, irmão, que Jesus falou que isso tudo ia acontecer. Não se surpreenda, não se escandalize. Saiba que isso não é o fim ainda, é o princípio. Quantos, irmãos, e quantos a gente congregou com o irmão, viveu com o irmão, orou junto e hoje o irmão está no mundo. Quantos, irmãos, já desistiu da caminhada? Eu creio que eu e você conhecem muitos assim. Por quê? Por se multiplicar a iniquidade, o amor esfria. Por isso, irmão, que seja no meio do teu coração multiplicado o amor, multiplicado a oração, multiplicado a fé, para que a gente venha crescer cada dia mais, cada dia estarmos ali na presença do Senhor, vivendo o seu Evangelho. E Jesus completa dizendo, olha, no capítulo 24, versículo 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Aí no versículo 13 ele diz, mas aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que perseverar em quê, irmão Márcio? Aquele que perseverar amando, aquele que perseverar perdoando, aquele que perseverar pregando, fazendo a obra do Senhor, aquele que perseverar orando, crendo e tendo a fé, mantendo viva a fé, em que um dia Jesus voltará. Quando Jesus disse aquele que perseverar até o fim, é isso, irmão, é aquele que perseverar até o fim, crendo na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso, irmão, sem perder a fé, sem desanimar. Vem luta, vem provação, é claro que vem. Mas não podemos de maneira nenhuma desanimar. Temos que entender que, olha,
O mestre falou que isso ia acontecer, mas é preciso que eu mantenha a minha lamparina acesa. Na Bíblia, irmão, Jesus conta uma parábola das 10 virgens. Isso está em Mateus 25. Se você tiver com a sua Bíblia, pode abrir lá para ir acompanhando. Em Mateus 25, fala da parábola das 10 virgens. E diz a parábola, irmão, que 5 virgens eram prudentes e as outras 5 virgens eram imprudentes. Vejam, irmão, 10 virgens, que podemos dizer, irmão, eram 10 cristãos, 10 crentes, como o povo diz hoje, 10 pessoas ali crentes, 10 pessoas membros de igreja que congrega. Porque aqui, quando fala 10 virgens, está falando de 10 pessoas consagradas a Deus. Podemos colocar hoje para o nosso dia a dia, para o nosso momento, dizendo: olha, são 10 cristãos, todos que têm a fé em Cristo Jesus. Só que 5 entre eles são prudentes, são sábios, e outros 5 são imprudentes, não são sábios. E diz a palavra, irmão, que elas estavam ali esperando o Senhor voltar. Veja, irmão, usa aqui na palavra dizendo que, olha, está esperando o noivo voltar. Esse noivo é o Senhor Jesus. E diz a mensagem aqui: as 5 virgens prudentes, elas levaram as lamparinas e também levaram azeite, que é o que mantém a lamparina acesa. E as 5 que não eram prudentes, que eram imprudentes, levaram apenas as lâmpadas, mas não levaram azeite consigo. E foram lá esperando o mestre. E diz a palavra que à meia-noite ouve-se um grito: olha, o noivo está chegando. À meia-noite, irmão, ouve-se um grito. Eu digo a vocês, irmão, sabe por que foi à meia-noite? Isso é um fato interessante para eu e você. Sabe por quê? O mestre chegou à meia-noite e ouviu-se um grito: olha, o noivo está chegando. Porque, irmão, de meia-noite ninguém espera visita nenhuma. De meia-noite a gente não espera uma visita. E assim é o Senhor, irmão. Ele chegará em um tempo que você não espera. Não sabeis o dia nem a hora, por isso orai e vigiai. E aqui estavam as 10 virgens lá esperando o noivo, e à meia-noite ele chega. Só que aqui diz a palavra, irmão, que as virgens foram tomadas de sono. E a lamparina começou a se apagar. E quando diz, olha, meia-noite já veio o noivo, acordaram as 10 virgens. Só que a lâmpada começou a se apagar. Começou a se apagar. E aquelas virgens prudentes que levaram azeite consigo, elas foram lá e abasteceram ali a lamparina. E a lamparina continuou acesa. Mas aquelas virgens que não levaram óleo consigo, não puderam alimentar mais a lamparina, e a lamparina foi se apagando. Isso é na minha e na tua vida também, irmão. Cristãos que estão na igreja, irmão, só de fachada, só de aparência, com o tempo a lâmpada deles se apaga. Irmãos que realmente estão buscando ao Senhor, a lamparina dele com o tempo vai clareando mais, vai se mantendo cada vez mais acesa. Mas irmãos que estão só de aparência, brincando de ser crente, de ser evangélico, com o tempo a lamparina dele vai se apagar. E como diz a palavra, o noivo chegou, Jesus chegou. E quando você olha assim, sua lamparina está apagada. Pastor Márcio, o que é? O que é isso? O Senhor voltar e a minha lamparina está apagada. Como é isso? Sabe o que é, irmão? É Jesus voltar e eu e você sem desejo nenhum de orar. Eu e você, irmão, sem desejo nenhum de estar na igreja. E acredite, tem muitos irmãos que estão hoje nas igrejas, mas sem desejo nenhum de adoração. Só oram aquele momento que estão na igreja. Em casa não tem oração, não tem desejo de ler a Bíblia,
Não tem desejo de acordar de madrugada para falar com o mestre. Isso é ter a lâmpada apagada, irmão. Isso é cristão faz de conta. E o que é um cristão com lâmpada acesa? É aquele cristão, irmão, que mesmo em meio às lutas, em meio às provações, ele ainda assim tem desejo de congregar, de estar na igreja fazendo a obra. Mesmo em meio, irmão, às dores, em meio às provações, ele não para de louvar. Ele não para de pregar a palavra do Senhor. Ele acorda de madrugada querendo falar com Deus. Ele não perde uma oração. Ele é aquele irmão que você encontra na rua e ele está alegre. Já encontrou o irmão alegre? Às vezes você nem conhece o irmão, mas o irmão, quando encontra você, é uma alegria, é profetizando, é dando palavra para você. E você ali, às vezes está triste e se alegra com aquele irmão. Esse é um irmão de lamparina acesa. É aquele irmão que quando você encontra ele, você sente alegria. Mas rapaz, parece que o irmão não passa por provação. Parece que o irmão não passa por luta, está sempre alegre. É, irmão, isso é lamparina acesa. Isso é azeite. Isso é comunhão com Deus. Isso é compromisso com Deus. É a vida no altar. E irmão com lamparina apagada, a gente encontra ele. E tudo dele é que não vai dar certo, que não vai conseguir. É aquele irmão que está para baixo, desanimado. A gente fala a palavra de Deus para ele, irmão, ele não se alegra, ele fica fugindo. Lamparina apagada. Não tem mais o desejo, não tem mais a vontade. Cuidado, irmão. Jesus está voltando e é preciso que ele olhe para mim e para você e você esteja alegre fazendo a vontade dele. Dizendo: Senhor, olha, eu estou aqui fazendo a tua vontade. Disseste que era para eu amar, eu estou amando, meus irmãos. Disseste que era para eu perdoar, eu estou perdoando. A minha lamparina, Senhor, continua acesa. E eu estou aqui, Senhor, de pé, esperando a tua volta. E diz a palavra, irmão, que Jesus voltará. E ele dirá, irmão: vinde a mim, benditos do meu Pai. Vinde a mim, vocês que fizeram a vontade do Senhor. Mas também ele dirá: não vos conheço. Veja, irmãos. Imagine eu e você, irmão, fingindo ser o que não é, passando 10, 15, 20 anos na igreja só fingindo. E no dia que o Senhor Jesus voltar, ele vai olhar para mim e para você e dizer: não te conheço. Imagine, irmão, que dor, que tristeza. Olha para mim e para você e dizer: olha, não te conheço. Mas Senhor, eu preguei em teu nome. Senhor, eu louvei em teu nome, eu estava na igreja fazendo a obra em teu nome. E ele olha para você e diz: eu não te conheço. Irmãos, é preciso que eu abandone, irmão, uma vida de hipocrisia, de fingimento, e realmente me arrependa e me converta. Busque, para na volta dele, você estar preparado com a lamparina acesa. Porque senão a cada dia, irmão, você vai se apagando, irmão. É muitos pregadores que hoje não pregam mais. É muitos cantores que hoje não cantam mais para Jesus. É muitas mulheres e homens de oração que hoje não oram e não pregam mais. Eu e você, irmão, temos que vigiar. Mantendo essa fé acesa. Dizendo: opa, peraí. Em 2024 eu ainda tenho fé. Eu estou aqui ainda esperando Jesus voltar. E eu creio que você também. Não perca essa fé, irmão. Jesus voltará, irmão. E ele é o nosso reto juiz. Mantenha isso aceso, irmão, dentro de você. Mantenha essa verdade e essa fé acesa. E quando perguntarem: olha, por que tu não faz tal coisa? Você diz: olha, porque Jesus está voltando. Olha, por que tu não pode ir para tal canto? É porque Jesus está voltando. E por que tu não se veste de tal jeito, de tal forma? Porque Jesus está voltando. E quando ele vir, eu quero ser aprovado. Essa é a minha e a tua fé, irmão. Então, irmãos, eu digo a vocês, a cada um de vocês que estão aqui na live agora e que vão ver depois, mantenham essa fé acesa. Não desanime em meio à iniquidade, em meio à luta.
Mantenha a fé que Jesus voltará. Você não está só. Não só eu e você que crê nisso. Tem uma multidão, irmão. Embora muitos estejam perdendo a fé, mas há uma multidão que crê também que Jesus voltará. Então é preciso que eu e você, a gente se foque nisso. Jesus está voltando e eu estou aqui me reguardando. Estou aqui me preparando para a sua volta, porque eu quero subir com Ele. Amém, meus irmãos. Essa live, irmão, teve o objetivo de enfatizar essa vinda do Senhor Jesus. Que o Senhor tenha tocado no teu coração e na tua casa, que o Senhor ele tenha falado contigo. E se você que tem perdido essa fé, que você tenha restituído Deus tenha restituído em você essa fé. Que você, a partir de hoje, você venha se alegrar ainda mais dizendo: eita, peraí, eu tenho que despertar e entender que realmente Jesus virá. E eu tenho que me ajeitar aqui, eu tenho que me arrumar, eu tenho que me policiar, eu tenho que vigiar. Que essa live, irmão, seja um instrumento para que Deus toque na sua vida, toque em você e você possa ser orientado pela palavra de Deus, pelo Evangelho de Cristo. Que você desperte e entenda que não é para viver nesse mundo que você tem que se preparar. Se prepare para viver no próximo, no porvir. Aqui nós somos peregrinos, viajantes. Isso é só um tempo, gente. Se prepare para a vida que virá. E quem trará essa vida após a morte é Jesus Cristo. Amém, meus irmãos.